o nosso país chegou a esta situação muito delicada em que se encontra pelas mãos dos políticos. Por conseguinte, a responsabilidade dos partidos que apoiaram governos. Porque nós temos tendência a achar que está tudo em crise, mas a verdade é que no estado em que nós estamos só há 3 ou 4 países na Europa. Os outros não estão falidos como nós estamos. E nós fomos falidos pelos políticos. E esse é o problema da decência ou da indecência da política das despesas públicas. É evidente que o governo, se tivesse mais tino do que tem mostrado ter, começaria por aí. Simplesmente não começa por aí por razões que são fáceis de surpreender. Porquê é que não mexe nas câmaras? Digamos, porque toda a sua máquina pessoal, os sujeitos que colam cartazes, os sujeitos que arranjam dinheiro para os partidos e que andam lá metidos em negociatas, os partidos precisam dessa gente. Nós, se calhar, com 100 câmaras ou 150, o país seria otimamente servido. Bom, não se pode mexer. Depois não se mexe nos institutos públicos, porque as pessoas que estão nos institutos públicos são agentes dos partidos. Há uma lista de despesas que poderiam ser cortadas e não são por razões inerentes aos vícios e às relações partidárias. Basta ver o Diário da República, não é? Não. Com nomeações praticamente diárias. Pois não, mas quer dizer, eu quando estive no governo eu tinha 3 assessores e, portanto, governava-me perfeitamente. 3 assessores para tudo? Sim, para tudo. Jurídico, político, jurídico, económico-financeiro? Tratava de tudo e um economista. Bem, não precisava de coisa nenhuma, nem muitas vezes eles tinham trabalho sequer que justificasse. Agora não sei quantos, são 50 em cada ministério. Portanto, isto é tudo o vício dos partidos. Porque os partidos passaram a ser, digamos, asilos. Os partidos são essenciais. Agora, não é qualquer partido. Nós precisamos de comer, mas não podemos comer comida estragada. Porque eles querem lá pôr aqueles escolhidos a dedo. Porque se fossem lista aberta, tinham que pôr gente com qualidade. Claro. Bom, e porquê querem gente escolhida a dedo? É que os partidos organizaram-se, digamos, para extrair todas as vantagens económicas, sociais e políticas do Estado em questão. Eu sou por os partidos, agora não é por estes partidos. Aliás, o público está a perceber estas eleições. No dia 29 de setembro, a coligação perdeu 1.075.000 votos. A partir do próximo ano, se comprarmos uma salada feita ou se formos comprar um frango semi-cozido, vamos pagar 23% de IVA num bem elementar de alimentação ou numa papa para bebê e que pagamos isso em grande causa por causa da corrupção, porque há um estudo sobre o impacto da corrupção no desenvolvimento dos países e que diz que se Portugal não tivesse o nível de corrupção que tem, teria o nível de desenvolvimento da Dinamarca. Isto são estudos feitos pela OCDE, não são estudos pelo PSD, nem facilmente pelo PSD, nem por partido nenhum. Nós pensamos nisto. E o que eu sinto também é que para o ano, por exemplo, não vou poder deduzir nada nem com a educação, nem com a saúde dos meus filhos, porque há alguns abusadores que tiveram à frente deste país e sem responsabilidade nenhuma. Nós mantemos uma máquina de investigação e de julgamento que não serve para coisa nenhuma. Porque hoje qualquer pessoa que tenha a tentação de ser corrompida ou de se deixar corromper tem 99% de probabilidades de não ser apanhado. Depois, como não se criminaliza o enriquecimento ilícito, um corrupto faz uma vida excelente, porque enquanto está a ser averiguado ou não averiguado, ele está a gozar os benefícios de ter sido corrompido. E depois dali, como também não se pode perguntar onde é que você foi buscar o dinheiro, ele vive uma vida descansada. Quer dizer, em Portugal, ser corrupto, se a pessoa tiver capacidade para tanto, é realmente o melhor estatuto que se pode ter. E eu fico surpreendido, o Presidente da República não lhe ouço nada. Ao chefe do governo não ouço coisíssima nenhuma. Quer dizer, está tudo impávido e sereno, ver a imoralidade agraçar por toda a parte, são verdadeiros saques sobre a sociedade portuguesa e não acontece nada a ninguém. Normas que tornam totalmente impossível apanhar um corrupto em Portugal. As normas são feitas exatamente para não ser possível apanhar as pessoas em situação de corrupção e não se conseguir provar em tribunal. Estes casos todos estão em tribunal, não vão dar nada, porque a norma, mesmo que eles fossem filmados com o ato de corrupção, seria difícil de conseguir provar em tribunal com as normas que temos. Que se juntarmos a isto tribunais pouco treinados e normas que não funcionam, então isto é o paraíso dos corruptos. É que é traduzirem, caramba, pagam um tradutor 250 euros e traduzem o que está, por exemplo, na Suécia, na Noruega, na Holanda, na Grã-Bretanha.
Nós não temos o combate à corrupção, temos normas para o branqueamento, que é uma coisa diferente. Temos normas que permitem aos corruptos, após um julgamento triturante, custa aliás imenso dinheiro aos contribuintes, saem todos praticamente ilibados. Eu tenho aqui um artigo que é de uma revista norte-americana, que é The Atlantic, que publicou um artigo sobre Portugal na edição de junho, que diz o seguinte: diz que o mistério sobre o facto de Portugal estar condenado em termos económicos reside na corrupção e na excessiva regulamentação que leva as PME, as pequenas e médias empresas, a não quererem crescer. E depois o articulista desenvolve dizendo que Portugal teve uma das mais calmas catástrofes económicas de que há memória, é curiosa esta expressão. O país cresceu menos entre 2000 e 2012 que os Estados Unidos na Grande Depressão dos anos 30. Ou o Japão na chamada década perdida, portanto... Todos têm lá fora, quem estuda todo este tipo de matérias, é que Portugal é um caso terrível nestas questões da corrupção, do tráfico de influências. Basta a ver, nós temos indicadores de corrupção que são publicados anualmente, indicadores externos, portanto não tem nada a ver com a opinião pública portuguesa. Os últimos indicadores que foram publicados em dezembro de 2012 e que dizem respeito já ao ano 2012, portanto é um indicador sintético que se chama Índice de Percepção de Corrupção, que agrega 13 outros indicadores. Portugal aparece nesse ranking em 33º lugar. 33º lugar na avaliação de 178 países. Parece que não é mau. Mas em termos europeus, do que é a Europa clássica, nós só temos atrás de Portugal a Itália e a Grécia. A Itália, com o peso que as máfias têm ainda sob a administração, em 2000 ocupávamos a 23ª posição. Em 2012, como disse, 33º. Ou seja, em apenas uma década, Portugal desceu 10 lugares no ranking da transparência mundial. Nenhum país no mundo teve uma degradação tão grave em termos de transparência, porque no interior é muito pior. Repare que no interior o índice de compadrio e tráfico de influência é de tal ordem que ninguém que esteja fora da rede clientelar do Presidente da Câmara local consegue fazer seja o que for. Repare, num concelho pequeno do país, com menos de 10 mil eleitores, e são cerca de 80% dos concelhos que estão a esta dimensão, o maior empregador é a Câmara. O segundo maior empregador é a Misericórdia Local ou uma instituição de solidariedade. O terceiro é uma empresa, mas que depende absolutamente das redes de influência com a Câmara. O que quer dizer que não há possibilidade de montar nenhum negócio que não dependa deste tipo de tráfico de influências. No interior... Em quase todos os concelhos há um parque industrial. Sim. Todos os parques industriais estão vazios. Porquê? Porque os presidentes de Câmara não querem lá empresas a sério, empresas que de facto vão dinamizar a economia. Não, querem que estejam lá as empresas que sejam submissas ao poder local, ao poder vigente, e que de preferência sirvam para dar empregos e taxos à malta que apoia o presidente da Câmara. E não saímos disto. O empresário não pode investir num pequeno concelho porque sabe perfeitamente que a sua atividade vai depender muito do poder local vigente e, além disso, nem sequer pode ter recursos humanos de qualidade porque vai ter que colocar como empregados aqueles que forem indicados pelo Presidente da Câmara lá da Terra. O Parlamento ia contra a Constituição, é verdade. O facto é que ela foi deliberadamente feita assim para ser inconstitucional, vamos ser claros. Ou seja, o Parlamento fez legislação... Os deputados que fizeram aquela proposta já fizeram assim porque... Mas sobre isso já não há hoje dúvidas. Exatamente, já fizeram um tipo de legislação por forma a que o Tribunal Constitucional não deixasse passar. Posso dizer uma frase de provocação? Então nós estivermos a pagar-lhes o salário para eles fazerem essa simulação? Para fingirem que queriam aprovar o enriquecimento ilícito quando efetivamente não queriam. Isso é mais do que claro. A legislação foi feita por forma a vir a ser declarada inconstitucional. Isso não há hoje dúvida sobre essa matéria. O Presidente da República acabou por completar o trabalho dizendo que não promulgava por causa disso. Tinha que ser.